Quando a gente está na escola, na faculdade, a gente sempre acaba encontrando algumas dificuldades. Seja para aprender um conceito novo, seja para passar numa prova, seja muitas vezes para conseguir fazer aquelas tarefinhas um pouco chatas, certo? Mas e se a inteligência artificial ela conseguisse te ajudar nesse tipo de coisa? É por causa disso que eu criei esse vídeo. São 5 prompts para você utilizar na escola para tornar a sua vida muito mais fácil. Pode ser na faculdade também. Se liga só. Muitas vezes, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente acaba se deparando com conceitos muito complexos. E é por causa disso que eu criei esse prompt, para conseguir de alguma forma te explicar passo a passo algum conceito complexo, utilizando analogias e o nível de conhecimento que você tem. E assim a gente consegue aprender as coisas muito mais fácil. Se liga só. Aqui eu pedi para que ele assumisse o papel de um excelente professor que sabe muito sobre um conceito ou um tópico. Eu espero para ele explicar o conceito tópico como se eu tivesse a idade e o nível de conhecimento, usando as analogias favoritas ou preferidas de exemplos do dia a dia para tornar o conceito mais fácil de entender. Para quem não sabe, eu sempre utilizo o conceito de variáveis nos meus prompts, tá? Provavelmente, se você não viu outro vídeo, eu sempre utilizo esse conceito de variáveis. Para quê? Para que quando você usar esse prompt aqui, você só precise editar a parte inferior dele, não precisa editar a parte superior. Dessa forma, a gente vai fazer com que o professor ele explique muito bem sobre a Segunda Guerra Mundial, com um conhecimento como se eu estivesse na pré-escola, mas utilizando analogias do Chaves. Eu coloquei programa Chaves do 8 para ficar mais fácil dele conseguir entender, já que é um programa espanhol. Espanhol não, mexicano que fala espanhol. Por sinal, Chaves em espanhol não é muito legal. Você ouve o eco das pessoas falando lá. Brasileiro é muito melhor. Aqui, ó. Claro, eu vou te explicar a Segunda Guerra Mundial como se fosse uma criança na pré-escola e usarei o Chaves do 8 como exemplo. Se liga só. Imagina que a turma do Chaves está brincando no pátio, mas de repente alguns personagens começam a brigar por causa de um brinquedo muito especial que todos querem. O seu Madruga, que é o responsável pelo pátio, tenta manter a paz, mas as brigas só aumentam. Ixi. E aí, ó, a briga começa a ficar tão grande que não só o Chaves e seus amigos começam a discutir, mas outras crianças de outros pátios começam a se envolver. Nossa senhora, e aí por aí vai. Eu poderia ficar falando isso por horas, mas eu vou deixar esse prompt e todos os outros que eu falar por aqui no link da descrição. É só clicar dentro da Brainsent e lá eu disponibilizo totalmente de graça para vocês testarem aí na casa de vocês. Vamos pro próximo. Quando a gente quer aprender uma coisa do zero, muitas vezes a gente não tem um professor ou um mentor para te ajudar a criar um passo a passo de todas as coisas que você precisa aprender. E é para isso que existe esse prompt aqui, para conseguir de alguma forma criar um plano de estudos de acordo com o tempo que você tem e com o método que você gostaria de aprender. Então, vou te mostrar na prática agora. Nesse caso aqui, eu peço para ele me ajudar a organizar o meu tempo de estudo para uma matéria específica ou tema específico. E eu peço para ele criar um plano de estudos que considere o tempo disponível que eu estou falando aqui, incluindo os intervalos de tempo favoritos e o tipo de prática que eu gostaria de ter. Então, no caso aqui, embaixo eu coloco a matéria que eu gostaria de aprender. No caso aqui eu coloquei o exemplo de equações do primeiro grau. Eu tenho 30 minutos por dia. E eu tenho um intervalo de tempo preferido, que é normalmente fazer logo depois de acordar, porque é onde eu tenho mais energia e é nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. E os tipos de prática que eu gosto de fazer, tipo de formas que eu gosto de aprender, é fazer exercício de múltipla escolha e de completar frases que completam e tudo mais. Então, quando eu executo aqui, ele cria um plano de estudo de 30 minutos por dia, mostrando o horário preferido, falando o que eu tenho que fazer em cada minuto. Ó, nos primeiros 5 minutos, eu faço um aquecimento mental. Depois, 15 minutos, eu faço exercício de múltipla escolha. Depois, eu faço 8 minutos de exercício complementar. Depois, uma revisão rápida de tudo que eu vi. E as sugestões para o fim de semana. Ele dá algumas dicas extras e tudo mais. Só que, por exemplo, eu quero exercícios também. Quero fazer alguns exercícios. E aí você pode pedir para que ele faça exercícios também, ele gerar exercícios de equações de primeiro grau em nível fácil, médio, difícil, que possivelmente depois eu vou fazer uma aula só para isso. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês querem uma aula só para mostrar como fazer exercícios no ChatGPT. Ou até melhor, para os professores aí, eu posso fazer um vídeo inteiro só falando sobre como os professores eles podem utilizar o ChatGPT para entrar na cabeça dos alunos, ou para fazer exercícios, ou para tornar a vida deles um pouco mais fácil, porque é uma vida muito complexa.
E vamos para a próxima. Quando a gente está escrevendo algum tipo de artigo, texto ou qualquer coisa que seja publicável, sempre vale a pena fazer um processo de revisão do texto em geral. E é por causa disso que a gente vai falar sobre esse prompt aqui, sobre como fazer uma revisão de acordo com o que você gostaria que fosse feito. E assim não parecer de alguma forma que foi uma IA que escreveu aquele tipo de texto. A ideia aqui é você definir que tipos de erros gramaticais, de conexão entre as palavras que ele deveria olhar, e a partir disso a IA ela só vai corrigir isso, não o contexto geral ou reescrever alguma coisa. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele revisar o seguinte texto, que depois eu vou colocar embaixo o texto que ele vai corrigir, para identificar e corrigir os tipos de erros específicos, que eu vou definir depois também. Além disso, forneça um feedback sobre algum aspecto específico de acordo com o que eu quiser. Se eu quero que ele faça algum erro diferente, eu quero que ele fale sobre a qualidade do meu texto e tudo mais. Os tipos de erros específicos, eu quero que ele olhe os erros gramaticais, de pontuação e ortográfico. Os aspectos específicos, eu quero que ele analise a estrutura, a coerência e a argumentação de um texto. E aqui embaixo eu coloco o texto para corrigir, que eu coloquei um texto todo errado, sem acento, sem ponto fora da curva, e sem letra maiúscula e tudo mais. Escrevi tudo errado. Aqui no caso aqui, o que ele fez? Eu coloquei um texto aqui. Eu e meus amigos fomos a uma praia bonita, mas o sol não estava bom. Já não tinha o não aqui, eu tava tudo letra minúscula e tudo mais. Aí ele já aumentou, fez com letra maiúscula e o sol não estava bom. Vimos vários peixes e conchinhas na areia. Por exemplo, aqui nós vimos vários peixes, não era necessário um nós. A gente poderia colocar direto, vimos vários peixes e conchinhas na areia. A água estava fria, já corrigiu aqui. Corrigiu outro erro gramatical no depois, vírgula. Então, ele não alterou o conceito geral do meu texto. Ele só corrigiu o que eu pedi para que ele corrigisse. E isso torna o texto ainda humano, sabe? Porque quando a gente pede para IA ela conseguir gerar alguma coisa, ela sempre fica confusa ou ela, de alguma forma, ela corrige de um jeito que fica muito robótico. Mesmo a gente colocando no humanizer, ainda não fica legal. Dessa forma a gente consegue controlar o ChatGPT para que ele não precise, de alguma forma, criar um novo texto a partir do seu. Ele está usando o seu texto e está corrigindo só o que você pediu. E essa é uma maneira de deixar ele humano ainda e fazer com que ele não fique parecendo que foi um robô que fez. Se este vídeo já está te ajudando, não esquece de se inscrever, porque tem vários vídeos sobre prompts ou como utilizar a inteligência artificial para as coisas do seu dia a dia, principalmente para você que é estudante, que eu tenho certeza que você vai se tornar um estudante muito mais produtivo do que você era antes. Então se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Algumas pessoas, quando querem gravar algum tipo de conhecimento específico para passar numa prova, num concurso, elas acabam utilizando técnicas de memorização, muitas vezes associadas essas técnicas de memorização com flashcards, que nada mais são do que cartões que tem uma informação na frente, que quando você vê a informação da frente, você tem uma resposta atrás, tem que adivinhar a resposta que tá atrás. O que é muito legal, você fica gravando as coisas para chegar num ponto onde você consegue responder só de lembrar da coisa da frente da sua carta. Só que para criar esses cartões, a gente precisa de alguma ajuda, certo? E é por isso que a gente vai utilizar o ChatGPT. Nesse prompt, eu vou pedir para que o ChatGPT ele crie flashcards com base na seção desse texto, que é um texto que eu vou falar depois, destacando os termos e os conceitos importantes que é o que eu quero aprender desse texto. Organize os flashcards em 10 cartas, ou 20 cartas, ou 50 cartas, aí eu vou definir. No caso aqui, é um texto sobre a língua portuguesa, e eu vou pedir para que ele grave bastante, crie cartões sobre a quantidade de falantes, os países que falam, e o que ele quiser. Serão 10 cartões para eu gravar. E aqui tem um texto falando sobre a origem da língua portuguesa, a quem fala, as coisas mais importantes e tudo mais. Tudo isso para que a gente consiga aprender. A gente roda e ele cria a frente do cartão, como eu falei anteriormente, e o verso do cartão, que é a resposta dessa pergunta.
dessa ideia. Então, por exemplo, quantidade de falantes da língua portuguesa, 270 milhões. A origem da língua portuguesa se originou do latim vulgar na Península Ibérica. Expansão global do português. O português expandiu globalmente na era das navegações portuguesas. Continentes onde o português é a língua oficial. O português é a língua oficial de países em 4 continentes. Provavelmente só não na Ásia. E na Oceania, talvez? Países que tem português como língua oficial. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, por aí vai. A gente pode brincar. Pô, Humberto, você criou todos os flashcards, mas e agora? Como que eu consigo utilizar isso? Bom, hoje em dia tem aplicativos de cartões para você conseguir gravar. Seja o Quizlet, seja o Memory Maker, todos esses aplicativos que eu posso deixar aqui na descrição, todos eles ajudam você a conseguir, de alguma forma, utilizar esse método de memorização. Então você não vai ficar na mão, você usa o ChatGPT para conseguir gerar, você coloca no aplicativo e fica treinando consigo mesmo. Você pode chamar um amigo para escrever ele fisicamente para quem gosta e por aí vai. O importante é você conseguir memorizar e aprender o que é necessário. Esse aqui é para quem realmente quer se testar de verdade. A gente vai usar o ChatGPT para conseguir criar testes personalizados para validar se você realmente está aprendendo ou não. E é muito bom para os professores, hein? Para os professores que querem utilizar e criar testes a partir de um conceito, a partir de um livro, podem utilizar o ChatGPT também. Eu estou pedindo para ele criar um teste baseado numa seção de um livro, incluir alguns tipos de perguntas do estilo que eu gostaria que tivesse e fornecer respostas após eu responder. Então vai ser um lance de bate-papo ali. Inclua também o nível de dificuldade, a dificuldade de que eu quero, porque às vezes eu não sou tão bom e eu quero ir passo a passo. E caso tenha algum tópico específico, eu quero que ele esteja nas perguntas que eu esteja fazendo. Desta forma, eu escolhi o Clean Architecture, que é um livro de desenvolvedor, no capítulo 2 especificamente. Eu quero que esse tema que eu consiga fazer alguns tipos de exercícios. Os tipos de pergunta, eles são múltiplas escolhas ou dissertativas, qualquer um deles. Eu quero que a dificuldade seja fácil e seja sobre o tópico específico de desenvolvimento de software. Vamos ver o que ele roda pra gente. Por exemplo, aqui ele já criou várias questões de múltipla escolha. Como é um livro de desenvolvimento, ele vai falar qual o objetivo de uma arquitetura de software? Maximizar a performance do sistema, minimizar o custo de desenvolvimento, facilitar a mudança da manutenção de software e aumentar a complexidade do código. E a partir disso a gente pode responder, ele fez um teste para mim e eu posso responder aqui, ó. No caso aqui, eu vou copiar todas as perguntas. Eu posso falar assim, A1, A2, B, AC, A3, não sei, eu não vou analisar todas as questões, não vou analisar nenhuma questão. A4 não tem, A4 é não sei, e A5 sei menos ainda. Quando eu mando rodar, ele vai corrigir para mim se a resposta certa, qual é a resposta errada, e ele vai explicar para mim passo a passo todas as coisas que eu errei. O que é muito legal até para a gente conseguir validar se a gente realmente sabe sobre um conhecimento ou não. O que deixa você mais calmo às vezes por uma prova e fixa o conhecimento da melhor forma possível, botando em prática. Se você quer entender como extrair informações de um livro e conseguir realmente entender os personagens, entender cada detalhe de forma muito mais profunda, eu vou te mostrar isso nesse vídeo, onde eu consigo utilizar alguns prompts do ChatGPT para fazer você conseguir entrar muito mais profundo na história, no contexto histórico e passar naquela prova que o professor tá te enchendo o saco para você ler um livro. Clica aqui que eu vou te esperar lá. Um beijo, até mais.